A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Deus pediu para trazer essa palavra, irmão. Que Deus vai cobrar a covardia que alguém fez contra você. É Deus que vai cobrar, irmãos. Porque Deus, Ele é um Deus de justiça. E não vai deixar alguém, irmão, que é covarde. Tem gente, irmão, que ela não tem bondade no coração. São pessoas frias, calculistas, manipuladoras, que faz a maldade sorrindo, irmão. Tem gente que faz a maldade sorrindo. Desde que mundo é mundo, existem pessoas assim. E temos que pedir a Deus, irmão, o espírito de discernimento para saber quem é quem. Porque, infelizmente, irmãos, tem pessoas assim, que atravessa o nosso caminho, faz a maldade e vai seguindo a sua vida. Irmão, tem pessoas que, olha, ela acabou de cometer a maldade. Para ela, ela não fez nada. Não sente nada, irmão. São frias. Não tem amor no coração. Finge uma bondade. Usam máscaras. Irmão, se essas pessoas não usassem máscara para a sociedade, essas pessoas seriam pegas. Então, por isso que muitas das vezes essas pessoas sempre estão usando máscara, para que as pessoas não vejam quem ela é. E só Deus, irmãos. Só Deus para nos livrar. Só Deus para chegar e fazer justiça diante dessas pessoas. Porque se o diabo, irmão, chegasse do jeito que ele é, ninguém ficaria perto. Então, Satanás, irmão, sempre vai o quê? Se disfarçar em algo bom para poder enganar, irmão. E essas pessoas são do mesmo jeito. Tem pessoas, irmão, que são igual ao diabo. Pessoas que têm um espírito, irmão, maligno. São demônios encarnados. Mas, irmão, você não está exagerando? Não estou, irmão. Não estou. Eu vou provar o nível da maldade de alguém, irmão. É muito sério. Tem pessoas, irmãos, que são enganadas facilmente, porque essas pessoas sempre estão usando máscara. E máscara da bondade, da piedade, e sabe se disfarçar muito bem. Mas diante de Deus, irmãos, ninguém fica disfarçado. Ninguém se disfarça. Ninguém faz a maldade e continua a sua vida do jeito que bem quer. Não. Tem um limite, irmão. E Deus dá limite. Deus, Ele é longânimo. Mas quando Ele chega, irmão, para fazer justiça, Ele faz a altura da maldade de alguém, da malignidade de alguém. Não se preocupe se essa pessoa fez uma covardia muito grande contra a sua vida, está seguindo a sua vida, como nada tivesse acontecido, como você não fosse nada. Talvez está jogando até a culpa para você, porque essas pessoas são assim mesmo, fazem uma terrível maldade, depois começa a criticar você, inverter a história, e você sai como culpado da história. Mas Deus sabe o que aconteceu. Deus conhece o perverso. Deus conhece o coração dessa pessoa maligna. Deus sabe como foi feito
às escondidas. Essa pessoa não só está devendo a maldade que fez contra você. Essa pessoa já fez muita maldade para as outras pessoas. E não adianta, irmão. Diante de Deus, ninguém consegue ficar mascarado. Ninguém consegue esconder quem é quem. Pode esconder das outras pessoas. Pode esconder, irmãos. Mas também quando Deus quer, irmão, abrir os olhos de alguém sobre essa pessoa, Ele abre. Tem gente que fica cega, irmão, diante dessas pessoas manipuladoras. Porque essas pessoas têm uma lábia muito boa. Porque elas aprenderam a contar mentira. São mestres em mentiras, em manipulação. Mas Deus sabe, irmãos, abrir os olhos de quem precisa para colocar essa pessoa no lugar dela. Para que essa pessoa venha passar por um processo de justiça muito grande. Deus sabe trabalhar, irmão. E Deus trabalha com o tempo. A palavra de hoje, irmão, fica aqui em 1 Reis, capítulo 21, verso 19, que diz: Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: Você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Irmãos, aqui é o relato de uma covardia muito grande, irmão, na Bíblia. Muito grande. Você vê que desde que mundo é mundo, tem pessoas frias. Pessoas que até tiram a vida do outro. E segue a sua vida como nada tivesse acontecido. Como foi, assim, como tivesse descartado algo, irmão. Entendeu? Pegado um copo descartável e jogado fora. Sem valor nenhum. E tem gente, irmão, que faz a maldade contra a sua vida como você não fosse nada. Como você não tivesse importância nenhuma para a sociedade, para a sua família, você não tem importância nenhuma. Ainda que você não tenha tanta importância para os outros, para Deus você tem importância. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E não pense você que essas pessoas são filhas de Deus, que não é. A pessoa que tem um grau de crueldade, irmão, maligna, vem dizer que é filha de Deus para disfarçar. Deus mesmo diz: vós sois filho do diabo, mentiroso. Todas as pessoas, irmãos, que se colocam no lugar de crueldade são cruéis. Não são filhas de Deus, não. São filhas do próprio diabo, porque segue a maldade do diabo. Filho de Deus é quem carrega a bondade, ainda que seja falho. Somos falhos, irmãos. Mas existem pessoas com coração bom, pessoas voltadas para Deus, pessoas que fazem parte do reino de Deus. Essas pessoas não fazem parte do reino de Satanás, irmão. Trabalha para o inferno, para destruir vida, destruir o psicológico das pessoas, adoecer a pessoa, e sabem muito bem o que estão fazendo. Essas pessoas não são pessoas doentes não, tá, irmão? Não são doentes não. Elas sabem muito bem o que estão fazendo. Deficiência é uma coisa. Tem gente que tem pena dessas pessoas, que fazem a atrocidade, porque essa pessoa é doente da cabeça. Não, irmão, só não. Elas sabem muito bem com quem faz. Tá? Como eu falei, essas pessoas não fazem. Pegam uma autoridade e faz. Uma maldade não faz. Elas sabem onde que pisa. Ela escolhe quem vai fazer.
e sabe esconder. Como que é ruim da cabeça, irmão? Tem gente com tanta pena dessas pessoas. Não devemos, irmão. Deixa a pessoa pagar o que ela precisa pagar. Porque Deus sabe cobrar a covardia de alguém. Ele sabe. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, não, irmão. E essas pessoas se divertem, irmão, com a covardia dela. Ela tem prazer, irmão, na dor do outro. Elas sentem prazer. Quer ver essas pessoas tristes? Ela não conseguir aquilo que ela quer. É você sair do fundo do poço. Ela dá um jeito, irmão, para voltar para a sua vida. Para destruir a sua vida. Sempre essas pessoas vão retornar para a sua vida. Quando você estiver levantando. Financeiramente, te dá golpe financeiro. Te joga no fundo do poço. Difama você. E ela fica esperando o tempo passar. Quando você começa a se reerguer, essas pessoas querem voltar. Para quê? Para destruir a sua vida. O prazer dela é brincar com você, é brincar com sua vida, é te adoecer, é levar você até o suí. Essas pessoas, irmão, são desse jeito. É endemoniada. Ela gosta dos demônios dela. Elas gostam tanto que elas não querem ser libertas. São pessoas que não acreditam em Deus. Elas podem falar da boca para fora, para usar uma máscara. Mas ela sabe quem anda com ela. Essas pessoas têm noção, irmão, da espiritualidade. Quem anda com ela? Você sabia que essas pessoas sabem quem anda com ela? E ela gosta da maldade. Ela gosta. Essas pessoas são demoníacas, irmãos. Cuidado. Cuidado. Essas pessoas que têm desvio de personalidade, ela carrega legião de demônios com ela. Tem uma parte da espiritualidade muito forte aí. Tá? Por trás disso, existem vários demônios ajudando essa pessoa. Mas quando Deus chega, irmão, roda demônio, roda pessoa, roda tudo. Até pessoas que estavam ajudando ali também entram na justiça de Deus. Mas, é o diabo, né? Não, irmão. Essas pessoas gostam. Entendeu? O diabo, ele só tenta. Mas há uma abertura. Há algo maligno. E tem gente que gosta da maldade. Tem gente que gosta da bondade, mas tem gente que gosta da maldade, irmão. Tem prazer na maldade. Tem prazer. Aqui foi um caso da Jezabel e de Acabe. Eram pessoas malignas, irmão. Pessoas que maquinavam a maldade. Tudo que esse casal maquinava era a maldade. Existia a maldade no coração deles. Eles não tinham intenção nenhuma de fazer a bondade. E sempre queriam ganhar vantagem. Tem pessoas que são assim, irmãos. Sempre querem ganhar vantagem. Mesmo que seja em cima de você. Sempre querem ganhar vantagem, seja na área profissional, tirar algo que é seu, mesmo que venha te destruir. Essas pessoas querem. Essas pessoas querem, irmão. Essas pessoas sempre estão querendo a facilidade. Sempre. E ela não se importa se você vai ficar destruído, se você não vai ficar sem nada, o prejuízo que vai te dar. Ela não quer saber nada disso não, irmão. Não estou nem preocupada com você. Porque o mundo dessa pessoa gira em volta do umbigo dela. Tudo é ela. Ela não enxerga ninguém. A única pessoa que ela enxerga é ela mesma.
Você vê aqui que Acabe, o rei Acabe, era um homem muito rico, era rei. Ele tinha aquele palácio, aquele terreno enorme. Mas ele colocou o olho do lado do terreno de Nabote, que era do lado do palácio. Era muro com muro. E ele desejou expandir o palácio dele, as plantações dele, e simplesmente quis. Não quis saber, irmão, que era uma herança de Nabote. Não quis saber se Nabote queria vender ou trocar ou negociar, não queria saber. Queria impor as vontades dele. Foi lá e queria negociar, queria comprar. E Nabote falou, não, é uma herança dos meus pais. Eu não vou passar, não vou vender por dinheiro nenhum. Tem coisa na nossa vida que é herança. E tem pessoas que quer aquilo que você tem. Às vezes tem coisa na sua vida que é precioso demais. Que dinheiro nenhum pode comprar, mas tem alguém que quer aquilo que é seu. Tem gente que coloca o olho, irmão. E quando ela coloca o olho, ela é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir. E se você não der, destrói você. Destrói sua reputação. Até chega, irmão, ao nível de querer tirar a sua vida, como foi no caso. Então, Acabe, irmão, chegou triste em casa. E Jezabel era mais perversa que Acabe. E perguntou a Acabe, por que você está triste? Por que você não quer comer ou beber? E ele falou que Nabote não queria vender a vinha, ou trocar, ou negociar, ou dar para ele. Jezabel simplesmente, irmão, falou assim, come e bebe, porque a vinha será sua. Então, irmão, o que ela fez? Ela não foi conversar. Ela não queria saber de Nabote. Para Nabote, representava nada para ela. A vida de Nabote não representava nada. Tem pessoas, irmãos, que a sua vida não representa nada. Que pode acabar com sua vida brincando. Não tem sentimento de culpa. Não tem. São pessoas frias. Frias. E ela, irmão, faz uma armadilha, uma arapuca para Nabote. Contrata 2 testemunhas falsas. Coloca Nabote em uma situação no meio do povo. E 2 testemunhas falsas se levantam contra uma mentira, dizendo que Nabote blasfemou contra Deus e blasfemou contra o rei. Nabote foi tirado covardemente daquele lugar e foi apedrejado até a morte. Depois, vai Acabe e Jezabel pegar a vinha que não era dele. Com certeza deve ter expulsado os parentes, os filhos, para a rua. E foi comemorar, irmão. Foi comemorar. Com certeza foi fazer obra do jeito que ele queria e vida que segue. Irmão, não foi na hora, irmão, que Deus fez justiça. Mas Deus pediu para o profeta Elias ir lá e confrontar Acabe, que estava já no terreno de Nabote, fazendo obra. E disse para Acabe que Deus viu. Deus viu o que aconteceu. Deus sabe o que aconteceu. Que do mesmo jeito, aonde o sangue de Nabote foi derramado, o sangue de Acabe também seria derramado. E o cães ia lamber o sangue de Nabote, no mesmo lugar que o sangue de Nabote, irmão, foi derramado. Irmãos, a justiça ainda demorou anos para acontecer, mas aconteceu. Deus não se esquece não, irmão. Talvez você, pelo tempo que passou,
Você pensa que não haverá juízo sobre a vida dessa pessoa, mas haverá. Pode passar o tempo que passar. Se passaram, acho que foi 3 anos, irmãos. E Acabe vai para uma guerra, disfarçado, como soldado, como roupa de soldado, achando que ninguém saberia que ele era rei. E realmente, estava disfarçado. Talvez essa pessoa está misturada com outras pessoas e está disfarçado. Disfarçado da bondade, da lealdade, usando máscara. Não está nem aí para o que fez com você. Mas só, irmão, não adianta alguém se disfarçar de bonzinho, de boazinha, jogar a culpa para você. Porque diante de Deus, irmãos, diante de Deus ninguém consegue se esconder. Vai Acabe para a guerra disfarçado de soldado, mas fala que uma flecha, aleatoriamente, eles passou desapercebido dos homens. Mas de Deus, irmãos, ninguém passa desapercebido. Você vê como é que é as coisas de Deus. Alguém lançou uma flecha aleatoriamente. Irmão, aquela flecha pegou Acabe, encontrou uma brechinha, irmão, na armadura dele e entrou. E Acabe começou a sangrar. Tiraram Acabe da guerra e levaram ele até onde? Onde Nabote foi morto. E ali, irmão, os cães lamberam o sangue de Nabote, de Acabe, aonde foi derramado o sangue de Nabote. Deus cumpre, irmão. É do jeito que Deus falou com você, que tem falado contigo, que essa pessoa vai passar, ela vai passar. Talvez profeta tenha falado contigo. O final dessa pessoa será exatamente como algum profeta falou contigo, como a mensagem tem falado contigo. Que adiantou, irmão, ficar disfarçado? E tem gente que é o rei e a rainha do disfarce. Mas Jezabel também não ficou impune, irmão. Teve uma profecia contra ela. Que Jezabel, não seria enterrada. Que o cachorro comeria a carne de Jezabel. Irmãos, passou mais um tempo. Jezabel não acreditou, porque essas pessoas, irmão, não acreditam que será cobrada. Mas será cobrada pela sua maldade. Por toda maldade, essa pessoa será cobrada. Tá Jezabel rindo, passando maquiagem lá em cima, rindo do homem de Deus. Jeú foi lá de carroça, irmão, fazer a justiça. Quando chega, irmão, tá aquela mulher rindo de Jeú. Ele foi lá para exterminar a casa de Acabe. Quando olha, irmão, tá vendo a mulher zombando, rindo. Porque as pessoas são assim, irmão. Ela ri da maldade que fazem. Ri até Deus chegar com uma grande justiça. Deus não acha graça nenhuma, irmão, na maldade, na covardia de alguém. E se muitas das vezes, irmão, falar que Deus não faz justiça, estamos chamando Deus de injusto. E Deus não é injusto. Deus é justiça, irmão. Talvez aos seus olhos está demorando, mas Deus tem um tempo certo de chegar e acabar com tudo. De aplicar a justiça dele, o juízo dele. E Jeú olha para cima e fala: joga essa maldita daí de cima. E os próprios servos dela jogaram lá, irmão. Irmãos, às vezes você está pensando numa justiça assim, mas Deus faz de outro jeito. Às vezes, irmão, até a pessoa que convive com essa pessoa faz justiça. Deus é especialista, irmão, como eu falei, de abrir olhos de alguém, para colocar alguém em uma situação que ela mereça passar. Os próprios servos dela traíram ela.
E não vai ser pessoas de longe que vai destruir essa pessoa, não. Deus sabe colocar roda de pessoas, família, lutar com sua própria família. Tem aquelas pessoas que se juntaram contra você, que era muito unida, aquela família que era muito unida. Deus sabe, irmã, colocar um contra o outro. Deus sabe fazer alguém fazer uma covardia pior do que fizeram contra você. Às vezes essa pessoa confia demais. Sempre vai ter alguém mais covarde do que essa pessoa. Sempre haverá, irmão. Descansa seu coração em relação à justiça de Deus. Deus, Ele não tarda e nem falha, irmão. Ele chega no tempo certo. E Deus é severo do juízo dele. Não pense em você que Deus não sabe exatamente o que aconteceu, porque Ele sabe. O mundo espiritual, irmão, vê tudo. Vê tudo. E essa pessoa não escapará. Não escapará. Ninguém escapa, irmão, das mãos de Deus. Ninguém escapa. Amém? Só até aqui, em nome de Jesus Cristo. Se você precisa de oração, coloca aí nos comentários, que eu estarei orando pela sua vida, tá? Você verá a justiça de Deus com seus próprios olhos. Você saberá que você tem um dono, você tem um Deus, você tem alguém que é justiça e faz justiça. Ele faz justiça, irmão, porque Ele é justo. Porque Deus não gosta de covardia. Deus, Ele é Pai, irmão. Deus, Ele é Pai. E Deus é seu Pai. Não fique com essa sensação de que Deus não fará nada. Que Deus não viu nada, que Deus não se importa com você, não se importa com o que você passou. Deus se importa sim, irmão. Deus se importa. E Deus sente também, irmão, aquilo que passamos. Aquilo que as pessoas não viram. Você passar, mas você sabe que passou. Deus sabe o nível do sofrimento que alguém fez você passar. E cada lágrima sua será cobrada. Cada desespero, cada dor, cada depressão, cada atraso que essa pessoa trouxe de anos de retrocesso para a sua vida será cobrado. Amém? Fica na paz. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.